Não foi possível preparar os PowerPoints de forma adequada, de modo que eu tenho apenas, acho que 3 slides hoje. Nosso tema é a comunhão na casa do Senhor. E, conforme já temos considerado nessa reflexão, ela está dividida em 3 partes, ou melhor, 3 pontos principais, embora cada um deles com seus desdobramentos vai precisar de mais de uma ocasião de ministração. O primeiro ponto que nós estamos considerando, por sinal, são as considerações iniciais a respeito da casa do Senhor. O que a palavra de Deus nos ensina sobre a casa do Senhor? O segundo ponto principal é o nosso chamado à comunhão cristã. Na verdade, esse ponto inicial é a introdução, a base para as considerações a respeito da comunhão. Uma vez que estamos considerando a comunhão no âmbito, no contexto da casa do Senhor. E o terceiro ponto principal é os fundamentos da comunhão cristã. Então, nesse primeiro ponto que nós estamos considerando, sobre a casa do Senhor, nós temos visto que a ideia ou a intenção de Deus de habitar com a humanidade, de habitar com os homens, de habitar com aqueles que Ele criou, vista em toda a Escritura, é o objeto da criação e da redenção. Nós vimos que a igreja está vivenciando esse propósito de uma forma ampla e por isso mesmo precisamos considerar a evolução dessa vontade de Deus, desse propósito de Deus a partir do Antigo Testamento. Nesse primeiro ponto, 4 aspectos estamos considerando. Falamos sobre o altar. Na Bíblia, sempre o encontro com Deus, por parte dos personagens descritos na palavra, é marcado por uma experiência de altar. O encontro com Deus resultava na edificação de um altar. O encontro com Deus resultava numa experiência de altar. Vimos sobre o tabernáculo de Moisés, primeira estrutura que Deus usou para cumprir esse propósito de habitar no meio do seu povo. E hoje vamos ver sobre o tabernáculo de Davi, que tem muito a nos ensinar. E o próximo passo, o próximo aspecto dentro desse primeiro ponto será o Templo de Salomão. Como na semana que vem nós temos o nosso encontro de avanço espiritual, nossa conferência de avanço espiritual, e depois disso eu estarei viajando com o pastor Ben Wong, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. Nós vamos considerar esse último aspecto, o Templo de Salomão, apenas no final do mês de julho. Quando falamos do altar do povo de Deus, vimos a sua importância, o seu sentido ou significado para nós hoje. E na segunda parte, vimos sobre o tabernáculo de Moisés, sendo uma figura da pessoa e da obra de Cristo, sendo uma solução para prover o acesso do homem pecador à presença de Deus. Na verdade, aqui não é solução definitiva, é solução temporária.
porque apontava para a solução definitiva em Cristo. Entenda dessa maneira. E vimos que nos utensílios, na sua disposição, no tabernáculo, nos seus compartimentos, projetava-se a sombra da cruz. Porque tudo no tabernáculo, desde a sua estrutura, como a sua constituição, o arranjo dos utensílios, o sistema de sacrifícios, apontava para Cristo, como o sacrifício perfeito de Deus, o Cordeiro de Deus, oferecido de uma vez por todas para tirar o pecado do mundo. Chegamos então à terceira parte desse primeiro ponto, onde vamos considerar o tabernáculo de Davi. Para isso, abra sua Bíblia em 2 textos. Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. E Atos 15, versículos 12 a 18. Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Está projetado aqui, mas é interessante que você o leia na sua Bíblia, ou pelo menos o localize, para que possa usar posteriormente. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Muitos talvez não tenham muita noção, muita ciência acerca do tabernáculo de Davi, essa expressão que encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E, de fato, são poucas as menções, embora seu sentido, seu significado seja tão amplo. Em Atos, capítulo 15, versículos 12 a 18, essa palavra de Amós, essa profecia dada através de Amós, é repetida, referida por Tiago na primeira assembleia, o primeiro concílio que a liderança da igreja fez para resolver questões relacionadas à aceitação dos gentios, os não-judeus, e aquilo que de fato era essencial para a salvação. Não vou gastar tempo descrevendo isso, porque já é do conhecimento dos irmãos. Mas a referência à profecia dada através de Amós nos revela o sentido, o significado, a razão, o propósito dessa estrutura, que não era bem uma estrutura conhecida, chamada por Tabernáculo de Davi. Então, no meio da assembleia, onde os irmãos estavam inicialmente relatando, Pedro, a princípio, relatando como Deus havia visitado os gentios na sua experiência na casa de Cornélio, como Deus havia derramado sobre eles o Espírito Santo, da mesma forma como sobre os discípulos, sobre a igreja, em capítulo 2, no início do ministério da igreja, para explicar para os irmãos que a porta do reino dos céus estava aberta aos gentios. O Rodinei mencionou algo nesse sentido agora há pouco. E logo em seguida, Paulo e Barnabé relatam suas experiências nas viagens iniciais para o trabalho missionário. No versículo 12, nós lemos da seguinte forma: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo,
que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago. Tiago era tido como digamos assim, o líder ou o pastor principal da igreja em Jerusalém. Era um dos apóstolos. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Opa, esqueci da segunda parte aqui. Então, a palavra que Amós havia dito, havia proferido, centenas de anos antes dessa ocasião, em Atos 15, estava relacionada àquilo que estava acontecendo no âmbito da igreja, no Novo Testamento, da Nova Aliança, por meio de Cristo. O tabernáculo de Davi, embora a gente se refira a ele como uma estrutura, não era bem uma estrutura quando comparamos com o tabernáculo de Moisés, porque, na verdade, era uma simples tenda, sem maiores detalhes, sem maiores ornamentos, como era o tabernáculo edificado por Moisés. E essa tenda, essa simples estrutura, era destinada apenas para ser o lugar da habitação de Deus, representada pela arca. Era a habitação temporária para a arca da aliança, embora essa estrutura serviu por cerca de 40 anos, quando, enfim, o templo foi construído. Então, era o lugar que Davi preparou para a habitação temporária da arca da aliança do Senhor, que era o móvel dentro da estrutura do tabernáculo de Moisés, que representava a habitação de Deus no meio do seu povo. Como nós vimos na semana passada, sobre a tampa dessa arca, chamada propiciatório, era que Deus se manifestava, no meio daqueles querubins que a ornamentavam. Tá? Então, apesar de ser desconhecido por muitos cristãos, uma vez que não tem sido objeto de muito estudo, eu digo assim, no dia a dia da igreja, o tabernáculo de Davi foi tão importante que teve lugar nas profecias bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, como nós acabamos de ver. E por quê? De onde vem a importância desse chamado tabernáculo? A razão disso é porque ele teve uma grande relevância no culto ao Senhor, na adoração ao Senhor, como nós vamos ver, embora não de modo aprofundado. Uma vez que, através dessa estrutura, através de Davi, foi estabelecida uma nova ordem, um novo sistema de adoração, não em substituição do sistema do tabernáculo de Moisés, do sistema
levítico, do sistema de sacrifícios, mas algo superior, algo que ia além, que foi além da experiência vivenciada no tabernáculo de Moisés e que se refere à atualidade, aos dias de hoje, à igreja hoje, à nossa experiência hoje. Uma nova ordem de adoração, um novo modelo de adoração. Ordem aqui não é comando, é um sistema, é um modelo, é um padrão. E através dele, Deus estabeleceu um novo modelo de culto, que é basicamente o que nós buscamos praticar, vivenciar hoje. O modelo de culto estabelecido através dessa estrutura, por meio de Davi, era caracterizado por uma adoração plena, também chamado de adoração vertical, onde Deus é o centro. E ela incluía e inclui cânticos, muito júbilo, alegria, adoração, danças, instrumentos, celebrando a Deus de uma forma ampla, sem medida, sem reservas, sem restrição. No devido tempo, esse modelo, essa nova ordem de adoração foi incorporada ao templo, quando mais tarde o templo foi construído por Salomão, filho de Davi. E esse padrão para a ordem do templo foi dado pelo Espírito Santo a Davi, que durante o seu reinado, os 40 anos do seu reinado, esse era o desejo do seu coração, construir um templo, uma casa permanente ao Senhor. Né? Lhe incomodava o fato de ele estar estabelecido num palácio, numa casa construída, bem construída, por sinal, bem ornamentada, bem elaborada, enquanto a tenda, enquanto a arca do Senhor, a presença do Senhor estava na simples tenda que ele havia preparado. Por isso o seu desejo era empenhar-se para construir a casa. Mas como você sabe, Deus não permitiu que ele o fizesse, uma vez que o seu histórico era um histórico de guerreiro, de conquista. Ele havia sido responsável pelo derramamento de muito sangue para que o reino de Israel fosse estabelecido. Por isso Deus disse, o seu descendente a construirá. Mas Davi preparou tudo, deixou tudo preparado para que isso acontecesse. Como eu disse, aconteceu 40 anos mais tarde, né, depois desse momento aqui. Então, toda a ordem, todo o modelo, todo o sistema de culto no templo, quando foi construído, foi dado a Davi e foi estabelecido a partir desse tabernáculo, chamado Tabernáculo de Davi. A tenda ou tabernáculo de Davi. Algumas versões, algumas Bíblias dizem tenda, a maioria diz tabernáculo. Por isso, a tenda ou tabernáculo de Davi era uma preparação para a ordem estabelecida, ou o modelo estabelecido posteriormente no templo. Como já vimos, antes de Davi, Moisés havia erguido o tabernáculo ao Senhor, conforme o modelo que lhe foi mostrado pelo Senhor. E esse tabernáculo de Moisés permanecia em atividade, ele permanecia, uma vez que Israel já estava assentado na terra, não mais peregrinava, o tabernáculo foi assentado de modo permanente no Monte Gibeon. E ali, então, se ofereciam, conforme a prescrição do Senhor, os sacrifícios pelo povo, tá? De manhã e à tarde. Esse Monte Gibeon, que significa colina elevada ou lugar elevado, fala da lei de Deus, é uma figura da lei de Deus no Sinai,
que para nós hoje representa a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nós temos escrita em nossas mãos. A vontade revelada de Deus para os seus filhos, para o seu povo, para a sua igreja. Né? Enquanto isso, o tabernáculo ou a tenda de Davi, você pode ver esses lugares na sua Bíblia. A maioria das Bíblias tem mapas no final. Então você pode ver esses lugares que eu estou mencionando, onde ficavam. Enquanto o tabernáculo de Moisés estava sobre um monte, ou estava no monte de Beom, o tabernáculo de Davi, ou a tenda de Davi, estava sobre o monte Sião, na cidade chamada, o que passou a ser chamada cidade de Davi, que era Jerusalém, depois de ter sido por ele conquistada, e que é o lugar, conforme o Antigo Testamento descreve, de onde o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nós não cantamos sim, aqui nesse lugar o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre? Porque isso se refere à igreja. Sião é uma figura da igreja. Enquanto o tabernáculo de Moisés apontava para a pessoa e a obra de Cristo, para a nossa salvação, sendo, como eu já mostrei, uma sombra da cruz, o tabernáculo de Davi, ou a tenda de Davi, apontava para a igreja, como habitação de Deus e casa de oração para todos os povos. Na palavra de Amós, repetida por Tiago, a razão da restauração, do restabelecimento do tabernáculo de Davi, era para que todos os demais homens também buscassem o Senhor. Para que sobre todos os gentios também fosse invocado o nome do Senhor. Ou seja, para que as nações tivessem acesso ao Senhor. Então, o tabernáculo de Davi é uma figura da igreja, como sendo habitação de Deus e casa de oração para todos os povos. Local de encontro dos povos com o Senhor. O tabernáculo de Davi é uma expressão bíblica, como nós vimos nessas passagens. E ela se relaciona a Davi e a tudo quanto Davi fez nesse contexto de comunhão, de adoração, de culto ao Senhor, de presença do Senhor. Ela se refere a Davi, aquilo que ele fez, e nós precisamos entender que essa expressão inclui tanto o reino de Davi, quanto a ordem de adoração, o sistema, o modelo de adoração que ele estabeleceu no Monte Sião, a partir do tabernáculo, ou da tenda chamada Tabernáculo de Davi. Por tudo que nós temos visto, estudado acerca de Davi, nós conhecemos os desejos mais íntimos do seu coração. Desde a sua experiência como pastor do rebanho do seu pai, quando adolescente, e a sua experiência de comunhão com o Senhor, os desejos mais íntimos do coração de Davi, que são expressos nos salmos que ele compôs, antes e durante esse período do estabelecimento dessa tenda, né? Porque esses salmos, em sua maioria, falam do relacionamento com Deus. Falam de intimidade com o Senhor, falam do seu anseio pela presença do Senhor. Veja, por exemplo, no Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Na minha célula, na terça-feira,
chegamos até a mencionar, embora eu não mencionei essa referência, nós conversamos algo acerca daquilo que essa referência descreve. Porque hoje nós ouvimos cânticos que até falam dessa experiência, e há um cântico muito popular entre os jovens, e foi justamente isso que nós conversamos na célula, que refere-se a este versículo, ou esse texto bíblico, mas é aplicado em relação ao lugar onde o povo se reúne. E não na essência daquilo que Davi estava descrevendo. O versículo 4 do Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Ora, a construção do templo só se deu depois dos dias de Davi, depois da morte de Davi, através do seu filho Salomão, conforme nós sabemos. E isso nos ajuda, então, a entender que esse texto, ou nesse texto, Davi não está falando de um lugar físico. Embora o tabernáculo de Moisés já fosse uma realidade. Davi não estava falando de um lugar físico. Davi estava falando da experiência de encontro com Deus, de comunhão com Deus, de desfrutar a presença de Deus. Até porque seria uma coisa irreal alguém morar no templo físico todos os dias da sua vida. Pensando em Davi, por exemplo. Então, todo o contexto nos ajuda a entender que a ênfase de Davi era espiritual, no desfrutar espiritual da presença do Senhor. A casa ou o templo do Senhor foi muito mais do que um edifício construído por homens, uma casa construída por homens. Davi se referia à experiência de ter comunhão constante com Deus, de estar na presença do Senhor. Davi desejava comunhão constante com Deus. O relacionamento espiritual representado durante alguns séculos pelo templo que foi edificado por Salomão posteriormente. Assim, a linguagem de Davi prevê o ensinamento de Jesus. A linguagem de Davi conduz ao ensinamento de Jesus no Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus tirou a atenção do lugar físico, o templo de Jerusalém. Naquela altura era o templo já reformado por Herodes, o templo de Salomão, que havia sido reformado por Herodes, ampliado por Herodes. Depois a gente vai falar sobre isso. Jesus tirou o foco de atenção do lugar físico para o relacionamento espiritual. Se você ler, e você talvez já leu, ou provavelmente já leu, não posso dizer com certeza já leu, mas acredito que já, João capítulo 4, no encontro de Jesus com a mulher junto ao poço, mulher samaritana. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus, pelo fato de serem mestiços, eram judeus misturados com outros povos, que era uma estratégia dos conquistadores para enfraquecer a nação. E, além disso, eram tidos pelos judeus legítimos como idólatras. Porque uma vez que o reino se dividiu e o centro de adoração estava em Jerusalém,
as tribos que não seguiam a tribo de Judá, onde se concentrava o reino de Judá, tinha outro centro de adoração. E a mulher fala sobre isso com Jesus. Afinal de contas, ela pergunta, onde é que se deve buscar a Deus? Onde é que se deve adorar a Deus? Porque nossos pais nos ensinaram que é nesse monte aqui. Sabe a que monte se referia? Alguém sabe? O monte chamado Gerizim. Era o lugar em que os samaritanos cultuavam a Deus. Enquanto que o que era dito no restante do povo de Israel, ou no reino de Judá, é que em Jerusalém, onde estava o templo, posteriormente construído, é que se devia buscar a Deus, é que se devia adorar a Deus. Então ela estava perguntando a Jesus. Uma vez que ela reconheceu em Jesus sabedoria, autoridade espiritual, ela fez o questionamento para entender de fato como é que Deus quer ser adorado. E qual foi a resposta do Senhor? Nem cá, nem lá. Não foi essa? Vem a hora, e já chegou, disse Jesus, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Era disso que Davi estava falando. Ou seja, o que Davi estava dizendo, neste Salmo 27:4 e em outros textos, remetia àquilo que Jesus mais tarde iria afirmar. A realidade espiritual da experiência da presença de Deus, da adoração ao Senhor, do culto ao Senhor, da aproximação e do relacionamento com Deus. Então, João capítulo 4, versículos 19 a 24, é esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus disse, então, que aquele local tido como local de adoração perderia o seu significado, porque todos deveriam adorar a Deus em espírito e em verdade. A verdadeira habitação de Deus não é no edifício feito por mãos humanas, mas sim no coração do seguidor fiel, no coração daquele que crê, no coração daquele que dele se aproxima e com ele se relaciona. João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. João 14, 23, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Muito claro. Local de habitação de Deus não é mais um edifício construído por homens, mas o coração do adorador fiel, o coração do seguidor fiel, o coração daquele que crê e se relaciona com ele. Voltando para o Salmo 27, os versículos 5 e 6, nós vemos que para Davi, o tabernáculo de Deus, e lembra que a palavra tabernáculo significa habitação, entre os diversos sentidos, é habitação, é morada, local de estada ou permanência. Tabernáculo de Deus, ou seja, a sua habitação com o seu povo, na ótica de Davi, no anseio de Davi, seria o refúgio, seria o lugar seguro que permitiria tranquilidade em sua vida, apesar das ameaças dos seus inimigos ao redor. Os versículos 5 e 6, ele fala sobre isso, Salmo 27. Pois no dia da adversidade, ele me guardará. Isso depois de ter dito, eu quero estar na casa do Senhor, né? Pois no dia da adversidade, ele me guardará, protegido
em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos que essa é a mesma confiança que Paulo ensinou aos cristãos. A mesma confiança. Romanos capítulo 8, versículo 31. A mesma confiança que Davi expressa nessas palavras do Salmo 27, Paulo ensina aos cristãos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso lugar seguro, Ele é a nossa rocha, a nossa proteção. Então, para Davi, a presença do Senhor, o tabernáculo do Senhor, a habitação do Senhor, não era apenas um lugar de refúgio, não era apenas um lugar seguro, de benefício para si próprio, mas era um ambiente de contínua adoração ao Senhor. A ideia de Davi da presença do Senhor era a ideia de adoração constante. É por isso que no Novo Testamento, em nossos dias, nós falamos da adoração como estilo de vida. E não como um momento quando estamos reunidos, seja aqui, seja na célula. Nós falamos da adoração como mais do que cantar apenas. Adoração em espírito e em verdade, como estilo de vida. E é essa ideia que Davi tinha da presença de Deus. Era essa ideia que Davi tinha da habitação de Deus no meio do seu povo. Era essa ideia que Davi tinha de tabernáculo de Deus. E para entendermos como isso era importante para Davi, a gente precisa voltar um pouco mais na história, retrocedendo até o período dos Juízes. Quantos já leram o livro de Juízes? Está precisando ler Juízes. O Novo Testamento também é Bíblia, viu? Quer dizer, o Antigo Testamento também é Bíblia. Tem gente que só fica no Novo Testamento, né? O Antigo Testamento também é Bíblia. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção na justiça, para a nossa instrução na justiça, a fim de que nós sejamos perfeitos e habilitados para toda boa obra. Antigo e Novo Testamento. Né? Incluindo o Êxodo, Levítico, que eu falei para ler, né? Em associação com Hebreus. Não vou nem perguntar quem leu, porque eu não quero ir triste para casa. Retrocedendo então ao livro dos Juízes, ao período dos Juízes, os dias de Eli, no final da vida de Eli, que foi o penúltimo juiz em Israel, os juízes eram pessoas que Deus levantava para conduzir a nação e, por vezes, libertar a nação da mão dos opressores, depois do período de Josué. Depois da morte de Moisés, Josué foi o líder que se levantou. Depois da morte de Josué, não houve um grande líder de destaque como ele e Moisés foram. Então, entrou naquele chamado período dos juízes. Naqueles dias, como não havia uma liderança assim estabelecida,
o povo se desviava com muita facilidade. E uma coisa que é repetida com frequência no livro de Juízes é que nos dias, nos períodos em que não havia um juiz reinando, governando, melhor dizendo, legislando sobre Israel, cada um fazia o que bem entendia. Cada um fazia aquilo que achava mais certo. E coisas absurdas aconteceram naquele período. Bom, Eli foi o penúltimo, aliás, dos juízes. Samuel, que cresceu aos cuidados de Eli, você já conhece a história de Samuel, foi o último dos juízes. E na pessoa de Samuel nós vemos os 3 ofícios sendo unificados: juiz, sacerdote e profeta. Quando anteriormente esses eram ofícios separados. Então, Eli, o penúltimo juiz de Israel, foi aquele que viu, ou melhor, vivenciou a perda da Arca da Aliança. Foi no final da sua vida que a Arca da Aliança, o símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo, foi tomada pelos filisteus. Você já leu sobre isso? E é muito significativa aquela experiência. Por que isso aconteceu? Por causa do pecado. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, que o auxiliavam, eram maus. E o seu pecado era visto na presença do Senhor e trazia peso sobre a nação, porque a mão do Senhor estava pesando sobre a nação. E, de fato, a sentença de juízo sobre a casa de Eli e a nação de Israel já havia sido proferida naquela ocasião. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2, para vermos isso. Então, o pecado de Eli, dos filhos de Eli, e a negligência de Eli, como pai, em disciplinar os seus filhos, porque em parte desse capítulo 2 de 1 Samuel, nós vemos o Senhor repreendendo, dizendo que Eli dava mais honra aos seus filhos do que ao Senhor. E não os disciplinava pelo seu comportamento reprovável. Né? Então, o pecado dos filhos de Eli, que eram sacerdotes, e a negligência de Eli em discipliná-los, deu aos inimigos, ou seja, aos filisteus, inimigos de Israel, a vantagem que eles precisavam para vencer Israel. Porque aos olhos das nações, Israel era invencível, e de fato era. E assim o Senhor tinha dito: se vocês observarem as minhas leis, se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês obedecerem a minha palavra, vocês serão invencíveis. Nenhuma nação poderá contra vocês. Mas o pecado dos filhos de Eli, a sua negligência em discipliná-los, deu aos inimigos de Israel a vantagem que eles precisavam para vencer. Jesus falou a mesma coisa, só fazendo um parênteses, em Lucas capítulo 22, se não me engano, ao falar do valente. O valente que guarda a casa e aquilo que está debaixo do seu domínio, confiando naquilo que lhe dá essa autoridade. Jesus fala de armadura. E o que é que dá autoridade, o que é que dá legalidade ao inimigo nas nossas vidas? É o pecado.
Quando há pecado na vida do povo de Deus, é dada a vantagem que o inimigo precisa para vencer. Foi isso que aconteceu. Versículos 12 a 15, e depois o versículo 17. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Se você já leu Levítico, conforme a orientação, você viu que no sistema de sacrifícios havia partes dos sacrifícios oferecidos pelo povo que eram destinadas aos sacerdotes para a sua manutenção. As partes destinadas eram especificadas pelo Senhor. A gordura pertencia ao Senhor. Era queimada no altar ao Senhor. Mas os filhos de Eli, os sacerdotes, não cumpriam seus deveres para com o povo, não se importavam com as coisas do Senhor, menosprezavam o sagrado. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Nada bobo, né? Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló, que era onde estava o tabernáculo e onde eram oferecidos os sacrifícios de animais. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, que era sagrada ao Senhor, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne aí para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Quer dizer, eles queriam fazer o seu churrasquinho particular. Churrasco está na Bíblia, gente. Versículo 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Deus havia destinado uma parte muito boa, específica dos animais sacrificados para a manutenção, para o sustento dos sacerdotes. Mas eles estavam desprezando isso que Deus havia estabelecido e queriam aquilo que eles queriam, aquilo que eles gostavam, aquilo que eles apreciavam. Versículo 22 a 25. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Não somente menosprezavam o sacrifício, mas também eram imorais. Isso não é pouca coisa. Eu fico tentando imaginar a expressão, a cara de Eli, o jeito de Eli ao falar com seus filhos isso, né? Por isso lhes perguntou, versículo 23, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? É assim que o pai deve tratar o filho que está na gandaia? É assim que muitos tratam, né? Olha, meu filho, se cuida, hein? Usa proteção.
o texto continua dizendo: seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Versículo 30 até 34. Portanto, o Senhor Deus declara, essa é a sentença: prometi à sua família e à linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Essa tinha sido a palavra dada anteriormente para a casa de Eli. Mas agora o Senhor declara, mudou agora a sentença: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. A sentença era essa. E o povo de Israel, os líderes, estavam cientes disso. Porém, eles estavam em batalha. E em determinada altura dessa batalha, logo no início, foram derrotados. E ficaram aborrecidos. Porque o Senhor permitiu que a gente perdesse. Sabedores dessa situação, sabedores da conduta pecaminosa dos filhos de Eli, os sacerdotes, sabedores da negligência de Eli em tratar adequadamente com seus filhos, sabedores da sentença. Mas em lugar de dobrarem-se diante do Senhor, após a derrota inicial para os filisteus, eles se indignaram e eles murmuraram contra o Senhor. E mais ainda, eles supuseram que poderiam forçar o Senhor a estar com eles na frente de batalha. Fazendo o quê? Fazendo o quê, Jonatas? Chuta aí, vai. Levando a arca lá na batalha. A arca não era a presença do Senhor? Não era o símbolo maior da presença do Senhor no meio deles? A suposição deles foi: a gente vai forçar o Senhor a estar conosco na batalha. Vamos levar a arca do Senhor para a frente de batalha. E foi o que fizeram. Capítulo 4 de 1 Samuel. Gente, já é 15 para as 8. Para o relógio aí, faz favor. Capítulo 4, 1 Samuel, versículos 3 e 4. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Muito semelhante àquilo que hoje se faz, né? Declarar aquilo que Deus deve fazer, né? Versículo 4. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus.
amados, aqueles que apenas vivem uma religiosidade vazia, se apoiam, se apegam em aspectos e rituais exteriores, como se isso pudesse salvá-los. Não é o participar de atividades da igreja, não é o muito fazer para Deus, não é o desgastar-se nas disciplinas espirituais. A salvação não está nisso. Ainda que algumas dessas coisas sejam meios, graça para a nossa vida, no sentido de meios pelos quais podemos nos fortalecer, meios pelos quais podemos melhor nos preparar para servir ao Senhor, nenhuma dessas coisas são substitutas para a presença do Senhor, para a comunhão com o Senhor, para a obediência ao Senhor. Não adianta se apegar a aspectos externos da fé, a rituais da fé, ou relativos à fé. Eles pensavam que pelo simples fato da arca estar no acampamento, na frente de batalha, o trono de Deus, a presença de Deus, os transportaria para o céu, ou seja, lhes daria a vitória. Acontece que no coração deles, o mundo e a carne estavam reinando. E é o que acontece hoje na vida de muitos crentes, de muitos cristãos. Estão ativos, estão participando das atividades, participam das adorações, dos encontros de adoração, mas o mundo e a carne estão reinando nos seus corações, no seu coração. Qual vai ser o resultado? Qual vai ser o fim disso? Jesus disse, no dia de prestação de contas, muitos virão dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônios. E ele dirá, tinha me esquecido disso, pode entrar. É assim que está na sua Bíblia? Não. Para longe de mim, malditos, não conheço vocês. Quando a carne e o mundo estão reinando no coração, não há lugar para obediência a Deus. Não há lugar para a presença de Deus. Não há lugar para o reino de Deus. Provérbios 19:3. Provérbios 19:3 é a insensatez do homem que arruína a sua vida. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. Ou seja, o cara faz besteira, vive de uma maneira errada, as coisas não dão certo, e ele culpa o Senhor. Era o que eles estavam fazendo. Por que o Senhor nos deixou perder? Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Mas ele lança a culpa no Senhor. Para aqueles que andam faltosamente, conforme Hebreus capítulo 3, 12 a 14, e capítulo 12, 14 a 17, nos adverte, para aqueles que andam faltosamente, aqueles que andam mancando em relação ao seu compromisso com o Senhor, em relação à obediência ao Senhor, em relação à comunhão com o Senhor, em relação a viver na presença, no reino do Senhor, o resultado
descrito pela palavra nesses textos de Hebreus 3, 12 a 14, Hebreus 12, 14 a 17, é o afastamento da graça. Não é Deus afastando a graça de tais. São os tais se afastando da graça. Porque outras coisas assumem lugar de importância e de interesse no seu coração. E o mesmo texto, ou os dois textos, coloca sobre cada um de nós a responsabilidade de exortar-nos mutuamente para que ninguém caia nessa. Para que ninguém entre nessa rota de desvio. É responsabilidade de cada um de nós, não apenas aqueles que são líderes na casa de Deus, sobre o povo de Deus. De cada um de nós. A palavra diz, devemos nos exortar mutuamente cada dia, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Mas infelizmente muitas vezes o que a gente vê no meio da igreja do Senhor é a conivência. Um sabe do pecado do outro, mas ninguém faz nada para que aquela situação mude, seja alterada. Isso é conivência. Primeiro Samuel, capítulo 4. Versículos 10 e 11. A sentença já havia sido dada. O coração endurecido do povo de Israel, em lugar de levá-los ao arrependimento, levou-os a supor que, forçando a presença de Deus através de levar a arca para o campo de batalha, eles venceriam. Então, o resultado não poderia ser outro, senão o que vem a seguir nesses versículos. 1 Samuel 4, 10 e 11. Então, os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Se você ler o texto, e espero que você leia, você vai ver que quando os filisteus souberam que a arca tinha sido levada para o acampamento dos soldados do exército de Israel, eles temeram. Porque a fama de Israel entre as nações vizinhas era terrível, por causa do Deus de Israel. Mas como vimos, o pecado deu ao inimigo a vantagem que precisava para vencer o povo de Deus. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi tão grande. Aliás, foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Não era essa a sentença? O sinal que você vai ter é que seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia? E um soldado conseguiu escapar da matança e correu de volta para levar a notícia. Veja aí os versículos 19 a 22 desse capítulo 4. Quando recebeu essa trágica notícia, o velho Eli caiu da cadeira e morreu. Você já viu um velho cair da cadeira e morrer? Caiu da cadeira, bateu o pescoço, morreu. A nora dele estava grávida, perto dos dias de dar à luz, ou próximo do tempo de dar à luz. Quando soube da notícia que a arca tinha sido levada, o sogro tinha morrido, o marido tinha morrido, imagina o que aconteceu?
entrou em trabalho de parto. E não foi só isso. Não resistiu e também morreu. Só que antes de morrer, quando tentaram animá-la, mostrando, é um menino, é um menino. A única coisa que ela teve tempo de fazer foi dar nome à criança. E um nome, daqui. Sugestão para quem estiver procurando o nome de menino. Icabode. Icabode. Que significava a glória se foi. Referindo-se à arca da aliança que tinha sido tomada. Que era a glória de Israel. Símbolo maior da presença do Deus de Israel entre eles. Ela deu o nome para o menino e morreu. Tadinho, não tinha nada a ver com a história. E é isso. Tá? Os versículos 21 e 22 falam sobre isso. Tá? A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do seu sogro e do seu marido. E ela ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada. A história é longa, não dá para detalhar, mas você lendo o restante do texto, você vai ver que os filisteus não puderam com a arca. Não aguentaram ficar com a arca. Até seus ídolos se prostravam diante da arca. Ídolo de metal, de pau, de pedra, se prostravam diante da arca. Amanheciam quebrados ou prostrados diante da arca. Enfim, uma série de coisas aconteceram e rapidinho, em questão de meses, cerca de 7 meses, eles mandaram de volta a arca para o território de Israel. Mas ela nunca voltou para o seu lugar, que era lá no tabernáculo. Né? Durante vários meses ficou com os filisteus, foi levada de volta para o território de Israel, mas não foi levada de volta para o tabernáculo. Estima-se que ficou fora do tabernáculo entre 40 a 60 anos. Há uma divergência entre os estudiosos da matéria, mas podemos afirmar que pelo menos 40 anos ela ficou fora. Saul reinou durante esse período sobre Israel. E aparentemente Saul não se importou em trazer de volta a arca da aliança para o seu local de habitação, que era o tabernáculo de Moisés, estabelecido em Israel. Então, aparentemente, Saul nunca se importou com isso. E quando a gente olha para a história de Saul, pena que o tempo está acabando. Quando a gente olha para a história de Saul, nós entendemos por quê. Porque toda a trajetória de Saul, apesar de tudo que ele viveu, ou experimentou e recebeu da parte do Senhor, ele foi escolhido pelo Senhor para ser rei. Ele foi ungido pelo Senhor através de Samuel para ser rei. Ele foi cheio do Espírito Santo do Senhor para ser rei. E recebeu instruções do Senhor acerca de como governar. Mas apesar de tudo o que ele recebeu e experimentou da parte do Senhor, a vida de Saul é uma trajetória de decadência. Vez após vez, Saul estava pisando na bola. Vez após vez, Saul estava desagradando ao Senhor. Vez após vez, Saul estava desobedecendo ao Senhor, distanciando-se do Senhor.
Aquilo que Hebreus fala, separando-se da graça, por causa do seu andar faltoso. Separando-se da graça, da presença do Senhor, até o ponto em que já o Senhor não falava mais com ele. O Senhor já não lhe dirigia mais a palavra através do profeta Samuel. E de nenhuma outra forma. E quando ele viu que Deus não falava com ele de jeito nenhum, o que ele fez? Fala, Nicole. Ah, pensei que você riu porque sabia. Correu para a feiticeira. Já que Deus não fala, eu vou para médium. Uma trajetória de decadência. Por outro lado, quando a gente olha para a vida de Davi, e nesse meio de tempo tem toda a perseguição de Saul a Davi. Davi já tinha sido ungido como futuro rei, mas de forma alguma queria lançar mão para tomar o trono. Embora teve chance de fazê-lo, ele sabia que esse não era o caminho de Deus. Então, durante muitos anos, ou durante todo o reinado de Saul, Davi padeceu, sendo perseguido por Saul, porque Saul temia que Davi tomasse o trono. Mas ainda assim, perseguido, traído, passando por dificuldades. O que nós vemos na trajetória de Saul é uma experiência crescente de anseio e de busca pela presença do Senhor. E por essa razão, a primeira coisa que Saul fez quando foi estabelecido como rei foi providenciar a busca da Arca da Aliança. Foi trazer, em tese, né? Não é exatamente, não é literalmente a primeira coisa que ele fez. Entendeu? Ele fez uma cara feia para mim ali. Deixa eu trocar aqui. Quando ele se viu capaz de fazê-lo, a primeira coisa que ele fez foi trazer de volta a arca do Senhor. Só que ele não levou para o tabernáculo. Ele levou para perto de si, para a cidade onde ele habitava. A cidade de Davi, Jerusalém, Sião, figura da igreja. Para perto de si. E por isso ele fez aquela tenda, preparou aquela tenda, com a finalidade exclusiva de colocar nela a arca da aliança, a presença do Senhor. Vocês aguentam mais um pouquinho? Se alguém precisar ir embora, paciência, pode ir, né? O que vemos então é que aí se estabeleceram 2 locais de culto ao Senhor. O tabernáculo de Moisés, no Monte de Gibeon, onde eram oferecidos os sacrifícios de animais de manhã e à tarde, e os demais serviços relacionados à manutenção daquela estrutura, que tinha o pátio, o lugar santo e o santo dos santos, os utensílios que a gente já viu, e a tenda, chamada Tabernáculo de Davi, no Monte Sião, onde era celebrada a presença do Senhor. Ali havia culto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cânticos, danças, instrumentos, louvor e adoração ao Senhor.
Os sacrifícios continuavam lá no tabernáculo de Moisés. Mas onde estava a arca, houve apenas um sacrifício no dia em que aquela tenda foi consagrada. Da mesma maneira, eu preciso correr agora, da mesma maneira como a igreja foi estabelecida sobre um único e permanente sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Desde a sua dedicação até o final da sua utilização, apenas adoração, louvor, alegria, júbilo na presença do Senhor. A igreja, desde o seu nascimento na cruz, que a igreja nasceu na cruz, não foi no dia de Pentecostes não, viu? Do sacrifício de Cristo. Nós oferecemos agora ao Senhor sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Davi estabeleceu turnos entre os sacerdotes e levitas. Quando lemos a respeito da estrutura do tabernáculo de Moisés, nós vemos que havia limitações. Os levitas eram encarregados da manutenção física, de carregar, desmontar, montar, auxiliar os sacerdotes. No santo lugar, o primeiro compartimento, somente os sacerdotes entravam, o povo não entrava, os levitas não entravam, para fazer a manutenção, o incenso de manhã e de tarde, a troca dos pães. No santo dos santos, somente o sumo sacerdote, o sacerdote principal, entrava uma vez no ano. No tabernáculo de Davi não tinha cortinas que separavam. Todos tinham acesso para estar na presença de Deus, para adorar a Deus, para falar com Deus. Interessante a gente ler nesses textos que Davi ia para aquela tenda, se sentava para falar com Deus. Para abrir seu coração na presença do Senhor. Estabeleceu turnos de forma que todos os sacerdotes e todos os levitas tinham o seu tempo para ministrar, para servir, para estar diante do Senhor, para profetizar com seus instrumentos, para adorar com seus cânticos. Muitos dos salmos foram compostos naquela circunstância, naquele contexto, para servir de adoração ao Senhor. O próprio Davi compunha e enviava para o chefe dos músicos. Às vezes ele compunha já de acordo com uma determinada melodia. Você pode ver isso no cabeçalho dos salmos, essas instruções. Ao mestre do canto, de acordo com a melodia tal. Isso é figura da igreja, porque hoje, como igreja, na presença do Senhor, como casa do Senhor, como habitação do Senhor, todos nós podemos entrar, ministrar, como sacerdotes que somos. Tem comunidades, tem grupos que consideram que os músicos, os cantores, são os levitas da casa de Deus. Não. Todos nós somos levitas. Todos nós servimos ao Senhor. Todos nós ministramos diante do Senhor. É disso que fala o tabernáculo de Davi. Davi estava familiarizado com a presença do Senhor. Davi soube buscar a Deus na adoração, na entrega às suas forças. Sabia que em buscar a Deus, entregar-se ao Senhor, render-se ao Senhor, estar na presença do Senhor, estava a sua força. Quando ele enfrentou o gigante Golias, ainda antes de chegar a ser rei, foi dessa maneira. Saul ofereceu a armadura, mas era grande demais.
E ele declarou ao gigante: você vem a mim com espada, com lança, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos. E saiba que é a Ele que você está insultando, não é o povo de Israel. Como é que nós estamos em relação a buscar a Deus e manter-nos na presença de Deus? Desculpe, eu devia ter posto isso aqui antes para você copiar, mas a gente vai voltar a isso depois. Uma comparação entre o modelo de Moisés, o sistema de Moisés, o modelo de Davi, ou a ordem de Davi, e a implicação para nós hoje. O que isso representa, o que significa para nós hoje. O tabernáculo de Davi é uma figura da igreja. Diga para o seu vizinho aí: o tabernáculo de Davi é uma figura da igreja. Um local de adoração, de celebração na presença do Senhor, de adoração constante, de comunhão constante, de louvor constante. Na igreja, como eu falei há pouco, todos os crentes, todos são sacerdotes diante do Senhor, são capazes de entrar na presença do Senhor, oferecer aquilo que é agradável a Deus, e nós somos exortados, chamados, desafiados a fazer isso no Novo Testamento. Primeiro, oferecer-nos a nós mesmos, Romanos capítulo 12, oferecer o nosso próprio corpo como sacrifício vivo ao Senhor, santo, agradável. Oferecemos nossos cânticos, hinos, cânticos espirituais, salmos, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Para quem está anotando, Efésios 2, 14 a 22. Não vou ler o texto. Efésios 2, 14 a 22. Segunda de Pedro, 3, 14 a 18. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas, líderes, pastores e membros de modo geral, ensinando que as coisas do Antigo Testamento foram abolidas, a lei foi abolida. É fato, nós vivemos no período da graça. Mas Jesus veio para cumprir a lei. O que Jesus aboliu foram as ordenanças, as regras que tinham sido detalhadas por Deus para que o povo de Israel, especialmente caminhando pelo deserto e como nação diferenciada dentre as nações, experimentasse equilíbrio, saúde pública, justiça social. Jesus não veio abolir mandamentos de Deus ou princípios contidos na lei do Senhor. Esses textos falam sobre isso. Jesus veio para cumprir a lei. E ao cumprir a lei, ele aboliu não princípios, não mandamentos de Deus, mas aquilo que era temporário. Porque se referia ao que ele havia de estabelecer e estabeleceu de forma permanente. Há no meio da igreja e há no mundo cristão hoje muitas correntes de ensinamento, muitos grupos. E entre os tais, há um grupo chamado Equi-Orgânica, que significa eu quero uma igreja orgânica. Hã? Alguém falou alguma coisa? Que criticam
uma série de coisas da igreja organizada, criticam a organização, sistematização da igreja, criticam a existência de pastores, criticam reuniões realizadas nos prédios utilizados para esse fim, criticam a adoção de critérios e princípios para a comunidade da fé, criticam a prática da entrega de dízimos e ofertas como sendo algo do Velho Testamento. No Novo Testamento não tem dízimo. E por aí vai. E declaram ser a verdadeira igreja, sem paredes, sem estrutura. Não vou falar detidamente disso, nós vamos falar mais posteriormente, mas eu quero ressaltar aqui algumas coisas, à luz desses pontos mencionados. O que nós vimos, ou vemos, no tabernáculo de Davi, que é a figura da igreja, é que tudo foi estabelecido com base naquilo que já tinha sido dado pelo Senhor. Com base naquilo que já tinha sido estabelecido pelo Senhor. Davi não aboliu o tabernáculo. Pode destruir isso aí, porque agora o que vale é essa aqui. Aquilo que aconteceu no tabernáculo de Davi foi trazer à luz o verdadeiro sentido, o verdadeiro espírito do propósito de Deus habitar no meio do seu povo. Ou seja, partindo daquilo que estava estabelecido através de Moisés, indo além para cumprir o que era a vontade de Deus, o que era propósito de Deus. Na igreja a mesma coisa. Nós partimos e nos fundamentamos daquilo que já foi estabelecido por Deus. Então tem gente que fala, no Novo Testamento não fala de dízimo, fala assim. Dízimo é coisa do Velho Testamento. Não é não. Abra sua Bíblia em Mateus 23. Versículos 23 e 24. Jesus está criticando os fariseus, os mestres da lei. Não porque eles davam dízimo, mas porque eles deixavam de cumprir, de obedecer os princípios e mandamentos de Deus. Eles davam o dízimo, mas negligenciavam outras coisas. E Jesus foi muito claro ao falar com eles. Mateus 23 e 24. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, e estas coisas se referem à justiça, à misericórdia e à fidelidade, sem omitir aquelas. E aquelas se referem ao dízimo e às ofertas. Guias cegos. Vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Não tenho tempo para descrever tudo o que é ensinado aí na internet da vida, nesses grupos, nessas pregações, nessas mensagens, que todo mundo ouve. Eu sei que a gente está numa batalha, porque você está aqui no domingo à noite, você ouve, durante 1 hora, 1 hora e meia, quando sou eu,
40 minutos quando é o Rodinei. Mas ao longo da semana, você ouve todos os dias e durante horas, muitas outras coisas. Talvez você conversa com pessoas no seu trabalho sobre essas coisas. E muitas dessas coisas destoam daquilo que você ouve aqui domingo à noite. Daquilo que você tem recebido ao longo dos anos de caminhada conosco. Só que para muitos é interessante dar ouvidos a essas coisas. Porque essas coisas combinam com o seu modo de pensar. Essas mensagens, esses conceitos, encontram abrigo na sua forma de pensar. Tudo bem, esse não é o problema. Você pode crer, você não é obrigado a crer da forma como cremos. O problema está quando isso começa a ser retransmitido, ensinado na célula, discutido na célula, criando confusão, especialmente na mente daqueles que são mais novos. Aí não vamos permitir. Então eu quero transmitir um posicionamento do presbitério, nós falamos sobre isso, embora esse posicionamento é o nosso posicionamento, mas não foi elaborado em nosso encontro. Nós vamos trabalhar mais em cima disso. Eu vou ler, porque eu quero fazê-lo calminho, para que ninguém diga que tem uma interpretação errada. Né? Eu tinha outras coisas anotadas sobre essas pregações, esses conceitos que andam por aí. Mas o posicionamento é o seguinte: nossa comunidade crê e pratica a entrega de dízimos e ofertas como um princípio mantido e ampliado no Novo Testamento. Ou seja, partindo do Antigo Testamento, permanece no Novo e foi ampliado. Porque Jesus enfatizou, por exemplo, a viúva pobre, que deu 2 moedinhas. Enquanto outros homens traziam grandes quantias de dinheiro, que era aquilo que lhes sobrava, aquela viúva pobre, disse Jesus, deu mais do que todos eles. E por quê? Porque ela deu tudo que tinha. Você sabe que existem pregadores que usam esse texto para tirar tudo que há no bolso da plateia. Não é assim que nós pensamos. Né? Mas é o que Jesus disse. Ela deu tudo que tinha. Você quer ser como a viúva pobre? Dá uma coceira para fazer igual eles fazem. Mas não é essa a nossa índole. Não é essa a nossa base. Né? Mas o Novo Testamento ensina, sim, a dar com abundância. A dar generosamente. Partindo daquilo que já foi estabelecido como base. Então, o nosso entendimento é o seguinte: o nível de contribuição no Novo Testamento não se limita a dízimo, mas parte do dízimo. Ou seja, o mínimo que se supõe, o mínimo que se espera que o fiel entregue ou oferte no Novo Testamento é o equivalente ao dízimo. Porque o princípio é de generosidade, de abundância, de ir além. Então, nossa comunidade crê e pratica a entrega de dízimos e ofertas como um princípio mantido e ampliado no Novo Testamento a partir do Velho Testamento.
entendendo que o Senhor requer dos seus discípulos fidelidade aos princípios, conforme acabamos de ler aqui em Mateus, da palavra de Deus, temos adotado isso como um requisito para o exercício de qualquer ministério na comunidade. Por isso temos o requisito de fidelidade, de mordomia, de compromisso nos pactos da célula, no trilho de treinamento, enfim. Não obrigamos ninguém a crer dessa forma. Mas também não vamos tolerar que alguém cause tumulto ou ensine o contrário do que ensinamos. Em nenhum contexto de ajuntamento, seja aqui, seja na célula, seja onde for. Você pode crer do jeito que você quiser. Creia e guarde para si. Ninguém vai bater na sua porta, te entregar um boleto cobrando o seu dízimo. Mas não ensine isso para outros. Creia como você quiser. Eu falei que ia ler devagar. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Estamos prontos para deixar ir livremente todo aquele que considerar que esse posicionamento não condiz com a sua forma de pensar, pois a nossa prioridade sempre será a unidade e a saúde da comunidade. Ninguém é obrigado a ficar conosco se o que você crê, ou se o que cremos e praticamos é contrário ao que você crê e quer praticar. Para isso nos baseamos na palavra de Deus. Filipenses 2, 1 a 4, Efésios 4, 1 a 6, que fala da unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, que fala de ter o mesmo modo de pensar, de ter a mesma motivação de coração, de falar a mesma coisa. Então, se a língua que nós falamos não é a sua, não queremos, mas você é livre para ir. Filipenses 2, 1 a 4 é o texto que eu quero ler, depois a gente termina. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós temos sempre dito que valorizamos, prezamos cada pessoa. Mas se chegar um momento em que nós tenhamos que escolher entre alguém e a saúde da célula, ou a saúde da comunidade, sem piscar, sem pensar, nós ficamos com a saúde da célula. Nós ficamos com a saúde da comunidade. O tabernáculo de Davi fala de uma igreja viva, de uma igreja ativa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que não se baseia em momentos ou dias e horários de culto de reunião. Uma igreja, que é corpo de Cristo, que é a casa de Deus, que é a habitação de Deus, todo o tempo, em todo lugar. É disso que o tabernáculo de Davi fala. E é isso que Deus está restaurando em nossos dias. Quando Tiago mencionou a profecia de Amós, era disso que ele estava falando.
O Senhor está restaurando o tabernáculo de Davi, ou seja, preparando a igreja para que ela seja aquilo que foi planejado, aquilo que foi estabelecido através do tabernáculo de Davi. Habitação de Deus, lugar da habitação de Deus e casa de oração, casa de encontro dos povos com o Senhor. Você e eu somos essa igreja. Você e eu somos chamados para isso. Você e eu somos os sacerdotes e levitas, arranjados nos seus turnos para oferecermos continuamente na presença desse Deus que habita em nós, louvor, adoração, alegria, júbilo, celebração. Amém? Vamos orar. Pai, nós carecemos tanto de entendimento da Tua palavra. Carecemos tanto de compreender, Senhor, a profundidade daquilo que o Senhor mesmo já revelou. E por isso, fazemos nossa oração de Paulo, contida na carta aos Efésios. Que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos abra o entendimento, nos ilumine o entendimento. E nos dê revelação, Senhor. Revelação do Teu propósito, revelação do Teu plano, revelação do Teu amor, revelação da grandeza, da riqueza que foi a nós confiada, da grandeza dos recursos e da riqueza dos recursos que foram a nós confiados. Ajuda-nos, Senhor, a não dar ouvidos a vozes que tentam nos desviar daquilo que tem sido estabelecido, daquilo que temos recebido, daquilo no que temos caminhado. Ajuda-nos também, Senhor, a ajudarmos uns aos outros no temor de Cristo. Que a palavra do Senhor seja a base daquilo que nós falamos entre nós, porque somos exortados a fazer dessa maneira, falar entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, tendo a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, instruir-nos e aconselhar-nos mutuamente. E que dessa maneira, Senhor, nós possamos, exortando uns aos outros, evitar que alguém se endureça pelo engano do pecado. Evitar que alguém se aparte, se afaste da graça do Senhor por andar faltoso ou andar faltosamente. Ajuda-nos a compreender esses princípios que consideramos hoje a respeito do tabernáculo de Davi e a sua representação para a igreja e a sua implicação para os nossos dias, para a nossa vida, de forma individual e coletiva. Queremos sim esforçar-nos por preservar a unidade que o Espírito Santo tem criado. Nós não criamos, o Espírito Santo tem criado. Nós somos chamados para essa unidade, nós somos chamados e responsabilizados para preservar essa unidade pelo vínculo da paz. Senhor, é isso que nós queremos, e é isso que nós ansiamos. E para isso, contamos com a ação do Teu Espírito Santo. Obrigado por esse tempo juntos. Conduz de volta ao seu lar, aos nossos lares, cada um de nós. Continua a falar ao nosso coração no decorrer desses dias. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Desculpe ter estendido. Mas se eu não falasse isso hoje, não ia dar para falar até o final do mês. Tenha uma semana plena da presença gloriosa do Senhor. Dê um abraço.